termina que de ambos os lados terminam cometendo erros, porque os extremos são perigosos. E eu quero já iniciar a palavra de hoje dizendo para vocês que dízimo não salva ninguém. Se você entregar o dízimo para ser salvo, seria uma idiotice tentar comprar a salvação se a mesma não está à venda. Salvação é algo que é nos oferecido totalmente de graça. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. É gratuito. A salvação está à disposição de todos quanto queiram e aceitem o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Portanto, bote na cabeça de uma vez por toda que ninguém entrega dízimo para ser salvo. Ninguém entrega dízimo para ser abençoado. Dízimo é questão de fidelidade, é questão de obediência, é questão de amor à obra, é questão de gratidão. Na lei era obrigação, nós não estamos mais na lei, então não temos obrigação, mas continuamos com responsabilidade de manter, de zelar, cuidar da obra de Deus. E sem dinheiro, alguém vê para mim Eclesiastes 10:19, quem lê para mim, por favor? Quero ver quem vai encontrar primeiro. Eclesiastes 10:19. Hoje não vai valer mais o doce, não. Eclesiastes 10:19. Para rir-se faz convite, o vinho alegra a vida, por tudo que o dinheiro responde. Por tudo o dinheiro responde. Todo e qualquer investimento que tem aqui, não adianta você vir com o negócio de fé. Fé sem ação é ilusão. É necessário que a fé seja acompanhada de atitude. Mas eu tenho fé, tá, mas cadê a prática? Se elas não aparecem, logo é vazia. A Bíblia já diz que as obras sem fé morrem e vice-versa. Portanto, eu tenho que ter essa fé, mas eu quero ver a prática. Que não adianta a gente chegar, pode ser o irmão mais avivado e mais cheio de fé que tem. Você chega no posto de gasolina, manda encher o tanque do carro e o frentista pergunta: você vai pagar com o quê? Ele diz: não, eu tenho fé. O camarada vai dizer: não, então você procura outro posto, nós não recebemos essa moeda aqui. Fé sem ação é ilusão. Se o dinheiro por tudo responde, eu preciso entender que Provérbios capítulo 3, versículo 9, quando Deus, orientando ao escritor, ele vai dizer: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Eu quero até pedir ao irmão que está na mesa, não me ajuda hoje, eu não quero que coloque aí, que é exatamente os irmãos manusear a Bíblia, senão eles só direcionam os olhares para onde está o telão e esquecem de manusear. E espada sem manuseio na mão não serve para nada, a não ser de peso, né? Precisamos manusear a Bíblia. Antigamente os irmãos disputavam nas igrejas quem lia mais rápido, quem encontrava a referência bíblica. Foi o que me tirou muito da vergonha, da timidez. Eu era muito vergonhoso de ler e falar qualquer coisa. A escola bíblica dominical foi que me ajudou a superar a timidez, por quando eu pegava e estudava a lição e já ia marcando, na expectativa que o professor pudesse pedir para alguém ler uma passagem bíblica. E quando ele falava, quem lê passagem tal, eu fazia questão, já estava tudo marcadinho, eu levantava primeiro e o pessoal olhava para mim: esse novo convertido não é possível. Esse novo convertido, tudo primeiro, eu levava tudo marcadinho. Eu falei: problema dos velhos crentes que não querem. Eu estou aí novo convertido com vontade de aprender alguma coisa. E isso levava a gente a uma certa competição saudável, ver quem mais manuseava a Bíblia. Hoje a gente já está tão acostumado a só virar o olho para o telão. Então a Bíblia no telão termina que em parte
Se vem uma pessoa não evangélica, é bom para ela porque ela acompanha, se sente inclusa, né? Mas para os crentes termina sendo um prejuízo, porque ele já não lê Bíblia em casa e quando chega na igreja nem sequer tem o prazer de abrir a Bíblia porque só direciona ao telão. Então tem um ponto positivo e negativo e você faz a avaliação de qual é o percentual para cada lado. Há uma orientação sobre dízimo. Dízimo não é sobra, não é resto. Dízimo é prioridade. Se qualquer um de nós, eu falei sexta passada e repito, se qualquer um de nós formos tentar entregar dízimo do que sobra, nós nunca vamos contribuir na casa de Deus. Porque eu não sei vocês, mas a gente recebe o dinheiro no dia 5, no dia 6 você já está procurando quem tem alguma coisa para te arrumar que já acabou. O dinheiro sempre acaba, sobra mês, e o dinheiro se vai tão rápido, e a gente precisa entender que por obediência e submissão, não por imposição. Dízimo não é imposição. Se você trazer o dízimo na casa do Senhor, ou suas ofertas alçadas, de forma por imposição, isso não vai render. Isso não é obediência, isso é imposição. E sendo obrigado, até preso você vai, mesmo estando certo. A polícia chega e diz, mão na cabeça, você diz, não fiz nada não estou te perguntando, mão na cabeça, mas não fiz nada, mão para trás, recebe a algema, é jogado e vai levar. Então, dízimo tem que ser entendido. Por que eu entrego o dízimo? Qual a finalidade do dízimo? E aí sim eu sou abençoado por Deus. Mas eu não posso entregar dízimo por força, por violência, por imposição de quem quer que seja. Eu entrego por convicção, por entender que Deus tem me abençoado de uma forma ou de outra. Eu tenho uma renda, e com essa renda, em forma de agradecer, gratidão, eu devolvo só 10%. É o que usava lá na antiga aliança, a lei normatizou, e eu ainda vou entrar nesses detalhes, espero que eu consiga restaurar amanhã todo o computador. O meu desejo é mostrar para vocês, deixar com vocês. Foi o que a lei normatizou, porque antes da lei tinha dízimo. Falei aqui sexta passada, e se alguém não estava, ouça novamente. Se alguém dizer que dízimo é coisa da lei, você já pode dizer para ele, você não conhece Bíblia. Dízimo era antes da lei, já tinha as entregas de dízimo. Os povos pagãos entregavam dízimo com um percentual muito elevado, porque eles achavam que os deuses pagãos estavam desconcedendo os bênçãos e, portanto, eles entregavam dízimo numa proporção que cada um fazia. Não tinha sido ainda estipulado qual era o percentual, logo cada um fazia a sua proposta, dízimo uma espécie de voto, mas entregava o dízimo. Não havia regulamentação, logo cada povo, cada tribo, cada grupo fazia do seu jeito, tá? Vamos ler a Bíblia, Gênesis capítulo 28, versículo 20. Vamos ver quem manuseia a Bíblia. Vamos ver, eu quero ver como é que está isso aí. Capítulo 20. Capítulo 28, versículo 20. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E essa pedra que tem um posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me der, certamente darei o dízimo. Não tinha lei nessa época, não tinha lei mandando dar dízimo, né? Antes de Jacó tem Abraão também. Já vou citar ele também, né? Abraão deu dízimo a Melquisedeque, né? Já obrigado por lembrar, pode até procurar referência se já tiver por aí. Eu não sei se está em Gênesis 14, né? Só sei que não tinha lei determinando dar dízimo, mas era cultural. Os povos pagãos entregavam, o povo de Deus também entregava. Só que não tinha uma estipulação de valores. Cada um fazia o seu propósito, mas de uma maneira ou de outra, é fato, entregavam dízimo.
14, 20, Gênesis 14, 20. Então já a gente lê isso aí. Então, ou seja, o povo de Deus já entregava os seus dízimos como um meio de agradecer seus deuses. E o povo de Deus também entregava o seu dízimo agradecendo ao Senhor, ainda que esse dízimo, como não tinha uma regulamentação, às vezes ele vinha através de espécie de voto. Se Deus fizer isso comigo, é um voto que eu falei, entregarei o dízimo. E aí foram. Quem lê 14, 20? E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Deu o dízimo de tudo a Melquisedeque. Melquisedeque era uma tipologia de Cristo. É tanto que você não vai encontrar como eu vou, a descendência não, a linhagem de Melquisedeque. Era uma tipologia. Lá em Hebreus vai dizer que o Apocalipse, que olhando viu um no meio dos castiçais, com cabelos brancos, olhos vermelhos, da sua boca saiu uma espada, um cinto de ouro no seu peitoral, seus pés reluziam como a fornalha, como o bronze que sai da fornalha. Cabelo branco quer dizer eternidade. Os olhos como chama de fogo, capacidade de penetrar na mente e coração e sondar o ser humano por completo. E o seu cinto quer dizer, tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. E seus pés reluzentes como o latão que sai da fornalha, conformidades são os pés daquele que anuncia as boas novas. Então, ou seja, Melquisedeque recebe o dízimo antes da lei. Ah, mas se não tem uma lei, por que eu vou entregar dízimo? Ele já tinha a sua cultura, não tinha regulamentação. Isso é equivalente, eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui é motorista? Quem aqui? Alguém aqui começou a dirigir antes de tirar a habilitação? Eu não. Eu também comecei a dirigir, aprendi a dirigir antes de tirar a habilitação. Eu já dirigia, mas eu não era ainda habilitado. Aí eu fui cumprir a lei, me habilitei, agora tem um documento. Foi o que aconteceu, já se entregavam dízimos. Veio a lei agora para regulamentar. Não basta você ser um bom motorista, você tem que ser regulamentado perante a lei. Aí a lei vem e estabelece, pois, ali como base 10%. Queridos, 10% é a parte que nós temos como referencial da antiga aliança. O Novo Testamento não diz que é para dar 10%. Como antes da lei também não dizia qual era o percentual, mas eles entregavam. Aí agora vem a lei e diz, então vamos regulamentar isso aí, vamos. Como é que fica? Uma parte, que é 10%. E então se traz o dízimo. E perante a lei, durante a lei, quem não entregasse dízimo, aí sim, aí, como se fala lá para mim, aí o trem pegava, senhor. Por quê? Porque você já entrava em pecado por desobediência à lei. Quando lá em Malaquias vem toda aquela história que nós fizemos menção na sexta passada, o pecado deles não era apenas o dízimo. O povo, toda a nação, estava por toda distanciada de Deus. Eu disse, tornai vós para mim, e eu tornarei para vós. Porque se eles tornassem para Deus, consequentemente o dízimo seria uma parte que eles obedeceriam. Mas eles estavam distanciados de Deus. Estava meio que a nação estava meio afastada ou apostatada da fé. E aí, geralmente eu pego uma palavra do reverendo Augusto Nicodemo, presbiteriano. Gosto muito daquele camarada, aprendo muito com ele. Inclusive tive o prazer de hospedá-lo aqui em casa por 3 dias.
E ele diz o seguinte: uma certa vez, um garoto pediu à sua mãe o dinheiro do dízimo. E a mãe disse: garoto, vou lhe dar 2 moedas, uma do dízimo e uma do picolé. E ele então vai em direção à igreja. Tem esse videozinho dele contando isso lá no YouTube. E a criança vai lá em direção à igreja. Perto da igreja cai uma das moedas, e a moeda rola e cai no bueiro, e então some. E aquele garoto com uma moeda na mão, e outro que caiu, só Deus, caiu exatamente a moeda do dízimo que eu ia entregar. Ora, por que não foi a moeda do sorvete, do picolé? Assim somos a maioria de nós, como quando nós pendemos para o lado de não obedecer essa entrega de uma parte do que ganhamos para colaborar na obra de Deus, a gente começa a arrumar várias desculpas. Deus, esse mês o meu carro quebrou. Deus, esse mês eu tive que comprar remédio para minha sogra. Nem gosto da sogra, mas ele usa como desculpa comprar remédio para a sogra. Tá? Eu começo a inventar sua desculpa para não entregar o que deveria entregar. Queridos, nós temos 100 reais. Eu tenho, você tem. Digamos que todos nós aqui ganhamos 100 reais. Igual para todos. Quanto será a nossa parte para entregar de dízimo? Quanto que fica conosco? 90 reais. Se com 90 reais não dá para você resolver os problemas, é 10 reais que vai resolver. Só para te tirar da obediência. Então logo entenda uma coisa: dízimo é fidelidade, é gratidão. Deus, na verdade, não precisa de 1 centavo meu e nem seu. Quem lê para mim Ageu 2:8? Profeta Menores. Agora quero ver, porque aí é profeta Menores. Quando é salmo é bem fácil de achar, né? Agora quando é Ageu, Ageu vai dizer: minha prata, minha o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. 2:8. Minha prata e meu ouro, diz o Senhor dos Exércitos. É de Deus, Deus é dono de tudo. Salmo 24. Vocês vão ver que Salmo 24 vai dizer: a terra é a plenitude, todos aqueles que nele habitam, todos pertencem ao Senhor. Qual o versículo 24? Vai procurando para você ler, já citei aqui, só dá uma olhadinha no Salmo 24. Pertence ao Senhor, a terra é a plenitude de tudo. Não pensa que você tem vida própria, vida em si, que não tem. Nós nascemos porque é permissão de Deus. Vamos bater as botas a qualquer momento? Vamos, permissão de Deus. Vivemos aqui nessa terra, vivemos, permissão de Deus. Ora, com tanta gente que morreu agora na pandemia, por que você e eu não fomos? Permissão de Deus. Sabe que isso é por acaso? Não. Mas pastor, a permissão de Deus é porque Ele sempre teve, tem e vai continuar tendo eternamente o controle de todas as coisas. Nada sai do controle de Deus. Deus nunca é pego de surpresa. Nada nem ninguém surpreende a Deus. Nós às vezes criamos tantas expectativas e quando elas não são realizadas, nós nos frustramos porque criamos expectativa. Expectativa é a antessala da decepção. Mas Deus não. O irmão que vai desviar amanhã, Deus já sabe. O irmão que vai aceitar Jesus amanhã, ele já sabe. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, sabe de tudo. Então não adianta nós queremos ficar retendo aquilo que Deus nos permitiu conquistar para não colaborar na obra de Deus com uma mirrada, sendo aproveitador do outro irmão. O outro irmão entrega seu dízimo, mais o outro, mais o outro, mais o outro, e aí soma um montante que ajuda a investir na obra, e eu não entrego, eu me torno um aproveitador.
como eu fiz a comparação na sexta passada, eu me torno pior do que os políticos que a gente tanto fala mal deles. Ah, esse político só está vivendo com o dinheiro do alheio, o nosso dinheiro, nossos impostos. É verdade. Mas aí quando chegar a minha vez de contribuir na casa de Deus, eu começo a arrumar minhas desculpas, como se diante de Deus elas fossem aceitas. É ruim, é feio quando a gente age dessa maneira. Portanto, Abraão entregou dízimo a Melquisedeque. Qual é? E aí eu vou abrir espaço para quem queira participar bem rápido. Qual é a dificuldade que a maioria das pessoas hoje tem em entregar dízimo? Segundo as pesquisas estatísticas, condenado no nosso meio assembleiano, porque tem ministérios aí que ele impõe mesmo: ou você entrega o dízimo ou você vai para o quinto dos infernos. O quinto não, o quinto já está lotado, vai para o sexto. Mas no meio assembleiano, 40%, 50% no máximo entrega dízimo. E o restante? Alguém quer me ajudar? Por que essa dificuldade de entregar dízimo? Falta de ensinamento, falta de orientação, falta de obediência de quem deveria entregar. Enfim, o que vocês acham? Por que não entregam? Eu acredito, pastor, que é amor a expressa. O amor é bom, mas amor ao dinheiro. Pastor, acredito que nesse século, assim, como está tendo bastante heresia, muitas pessoas acabam distorcendo a Bíblia para trazer que isso não é mais do Novo Testamento, né? E aí, tipo, você abre o YouTube, é o que mais tem. E isso acaba agradando as pessoas, né? E ouvir e não poder mexer no bolso. Eu tenho que ter muita convicção, maturidade para ouvir e estudar a Bíblia. Na faculdade, bons crentes começaram fazendo uma faculdade teológica e saíram de lá hereges profissionais. Por quê? Porque se deixam levar por doutrinas, por teologia que não é bíblica, não são bíblicas. Parece que ele já queria ouvir aquilo mesmo, e daí então entra, começa o curso como bom crente e termina como herege profissional. Então, se você chega hoje, e existe várias etnias religiosas, agora mais de 12 mil, se eu não me engano, salvo engano, mais de 12.500 etnias religiosas no mundo. No Brasil tem para mais de 2.500 etnias religiosas, cada um dizendo que estão com verdade. Aí chega aqui e diz: não, aqui é a verdade. O irmão olha e diz: aqui é a verdade. Aí aqueles crentes que gostam de culto em igreja, que não desenvolve maturidade, tem uns crentes que eles são profissionais em andar atrás de quem fala línguas estranhas. Irmão, para eles é tudo. Tem uns crentes meninos que se falar em línguas estranhas, pronto, ele já está se derretendo todinho. Eu não quero saber de Bíblia, Rolando Deus. Eu não quero saber de Bíblia. Mas se alguém chegar e dizer terra, manda o rio para lá para trás, ele já está ali sapateando, relampeando e pegando fogo, baixando a cabeça. Ele nem sequer identificou se é Deus que está, o Espírito de Deus que está usando. Falou línguas estranhas é o suficiente. Não tem estrutura, não tem maturidade. Então quem não tem maturidade, determina que vive atrás de um e de outro. E quem vive atrás de um e de outro, facilmente é enganado com esses malfeitores que enchem as redes sociais com seus vídeos de autoajuda e até com a intenção de distorcer mesmo sobre dízimos. Aí agora vem, eu posso arrochar? Eu vou arrochar quem está aqui em cima, posso arrochar? Pode. Aí vem agora a responsabilidade para onde? Obreiros. Não basta ter 50 anos de obreiro, tem que ser 50 anos de obreiro aprovado. Paulo vai dizer: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se vergonhar, mas que maneje bem a palavra
Quando eu digo nós, eu vou usar, vou jogar o verbo lá para não ficar de fora, mas eu estou falando dessa lista. Durante o ano nós ficamos consagrando, nós a igreja, consagrando obreiro a torta e a direita, usando esse termo nordestino, só para fazer número. Aí você pergunta, obreiro, qual é a tua formação? Se não tem, de todo ele está errado? Não totalmente. Errado foi quem não disse, você tem uma chamada de Deus, mas agora você precisa se preparar, estando pronto, eu vou precisar de você. Não. A pessoa aceita Jesus hoje, amanhã chega alguém, dá uma ciscada de um lado para o outro, relapeia e se entorta todo e diz, tu tem uma chamada para ser pastor. Com 8 dias ele já chega na igreja, compra um terno e listra uns ternos estranhos, aquele sapato que brilha com 3 cores do Botafogo, e aí já chega com gravata larga e já diz, não, eu sou chamada para pastor. Desse jeito. Sim, mas quando é neófito, não quero nem saber. Aí pronto, para você tirar da cabeça dele isso aí, acabou, meu irmão. A igreja não se preocupa em formar o obreiro, aí a gente às vezes enche o púlpito de obreiro e aí diz, obreiro, vem cá, traz aqui um estudo sobre isso. Ele não estuda, não tem a palavra. Não estou dizendo isso aqui na congregação, estou falando no contexto geral, e não no nosso campo, mas no contexto geral. Tira a placa da igreja. Não estou me referindo à placa da Assembleia, mas em todas. Observe que os maiores problemas que nós temos na igreja não é a membresia, não é as irmãs, não é os jovens, não são as crianças, não são os adolescentes. Por eliminação, alguém consegue pensar quem são? Obreiros. Agora que cabe cada um de nós dizer, eu estou fora, cada um. Cabe cada um de nós fazer a avaliação, se eu não estou nessa, eu não estou nessa. Eu estou fora. Mas no geral são os obreiros. E por que vivem, às vezes, tem ovelha que vai buscar essas revelações aí fora e encontra alguém, chega lá e bem no dia que você chega lá está dizendo, não entregue dízimo, mas ele diz, essa igreja aqui é que é da boa, nem volto mais lá onde eu estava, porque lá que tem que entregar dízimo, e aqui já disse que não tem, aqui já gostei, aqui o moído é bom, o negócio, eu já gostei, Está saindo padrão de... tá? Aí já sai atrás, ovelha rebelde. Por outro lado, onde não tem alimento, o que segura o rebanho não é a cerca, é o pasto. Então eu tenho a obrigação de formar. Se eu não tenho conhecimento suficiente, eu trago alguém de fora, enfim, alguém para poder trazer esse conhecimento de maneira que as ovelhas não precisem sair à busca por aí. Tá bom? Vamos voltar para o dízimo? Porque se for para falar sobre esses crentes que gostam de movimento, meus irmãos, eu nunca trabalho com campanha na igreja. Nosso ministério trabalha, nosso campo trabalha, a sede trabalha, as congregações trabalham. Agora eu pessoalmente não consigo. Porque campanha termina desenvolvendo crentes imaturos. Preste atenção. Se aqui tem, continua. Na sede tem. Toda quinta-feira tem. Estou falando um ponto de vista meu, presta atenção, não estou falando do ponto de vista institucional ou ministerial, estou falando meu, pastor Sebastião. Tem crentes que dizem o seguinte, irmão, a campanha das 7 chaves, 7 quinta-feira que não falta nenhuma, e vem e carrega foto, igual lá no terreno de Macumba, carrega foto, carrega lenço, carrega tudo para orar, pede para ungir, crente compra a chave de carro, irmão, unge a chave do carro, irmão, olha para carro, é no motor, não é na chave não, pelo amor de Deus. Aí o que acontece? Termina a campanha dos 7 dias, vê se ele aparece na igreja, diz, não, eu vou esperar uma nova campanha, se a próxima campanha for agradável, eu vou. Eu não venho. Vem cá, tu veio na escola dominical? Não, eu não gosto de acredito, irmão, que é o único dia que eu tenho para descansar, é o único dia que eu trabalho de segunda a sexta, domingo é o único dia que eu tenho para descansar. Mas bota a campanha que ele está lá. O que é isso? Falta de maturidade, falta de estrutura. Aí ele diz o seguinte, vamos orar?
monte, irmão, eu tenho 51 anos, estou indo para 52. Me perguntei se eu já fui em monte, perguntei. O senhor já foi no monte? Nunca. Também não. E nem quero ir. Fazer o que em monte? Alguém procura para mim, por favor, a passagem bíblica aí que Jesus mandou ir para o monte. Vê Mateus 6,6. Quem é para mim? Mateus 6,6. Aí tem a igreja, um lugar para ele orar, ele não vem. O lugar seguro, limpinho, que nem está aqui. Olha esse piso, gente. Que piso bonito, olha, brilhante. Não vou sujar minha roupa, posso? Olha as cadeiras, cadeiras lindas, suaves, macias, ventiladores, segurança ali, água ali. Tudo tem aqui para mim, o que eu quero. Tudo bom e do melhor. Eu posso orar aqui, posso. Não quero não. Aí chega a irmã, não sei da onde. Vamos fazer a campanha lá no monte? Vamos. Aí vai para o monte, correndo o risco de ser assaltada, atropelada, ser picada pelo escorpião, pela cascavel. Eu vou procurar orar a Deus para mandar uma cobra mais forte ainda. Qualquer coisa lá, mas na igreja não vem orar. Não vem. O que é isso? Falta de maturidade. Quando a pessoa não tem maturidade, se alguém diz assim, abri aqui o YouTube e disse, não entrega dízimo. Uhul! Esse é homem de Deus, mulher de Deus, tá vendo? Agora entendi. Era isso que eu queria ouvir. O que diz Mateus 6,6? Alguém lê? Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Oração individual. Vai para o teu quarto, vai na tua casa. Tu ora, vá. Oração congregacional. Vem para a igreja. Mas nós não queremos isso. O tempo está passando, eu já vou encerrar que eu tenho que cuidar da segurança da vigília. Mas são coisas que a gente precisa, porque se eu não tiver maturidade, quando alguém diz não entrega dízimo nem oferta, aí vem aqueles filhos de Belial. Diz, não, tu vai entregar dízimo para a pastor viver do bom e do melhor? Tu vai entregar dízimo para a pastor ficar comendo pizza e você passando fome? Tu vai entregar dízimo para pastor ficar andando de carro novo e tu andando de carona? Gente, fala aí andar de carona. O irmão assim disse, pastor, eu quero congregar com você. Eu disse, não vem não, porque eu não tenho igreja. Eu congrego lá na sede, mas volta e meia eu congrego nos outros lugares, nas outras congregações. Eu não tenho igreja. Igreja tem pastor, pastor não tem igreja. Mas pastor, eu gosto do senhor. Se você gosta de mim, continue gostando, mas fique congregando perto da sua casa. Aí quando agora a pessoa diz, não pastor, mas é porque eu moro no Riacho Fundo 2 e estou pensando em ir congregar na 415 de Samambaia. Meu filho, qual é a diferença? Qual é o direcionamento de Deus nisso aí? Pastor, então eu vou lá passar. Rapaz, da Riacho Fundo 2 para QNJ ou à distância. Tu já pensou o tempo que tu vai gastar? O combustível que tu vai... O trânsito? O que é isso? Desenvolve maturidade, crente. Seja maduro. Congrega. Crente que tem maturidade, ele congrega perto de casa. Para congregar longe, casos raros. Se não, irmão, não vale a pena. Não faz sentido. Por exemplo, nós temos casa em Samambaia, casa própria. E durante a nossa conversão foi aqui na expansão do Setorão. E aí mudamos para Samambaia, fomos morar na nossa casa. Ficamos 6 meses de Samambaia para cá, e analisando isso, o negócio começou a apertar, não vai dar. Começamos a visitar igrejas. E fomos congregar pertinho de casa, no Campo da Detalhe, 417, por onde já passei 2 vezes, hoje está o pastor Ronaldo. Pertinho de casa, tranquilo, facilidade. E aí, voltamos a morar em Samambaia. E aí agora já como vice aqui na sede ajudando o pastor presidente. A distância é muito cansativa, terminava a conta, o irmão precisava conversar. Atender, irmão, quando você é da igreja, terminando tarde. Pastor Daniel disse, não, calma aí nisso, vamos alugar nossa casa lá e vamos alugar ao lado da sede. A gente mora ao lado da sede. Aí daí dá para participar da oração
das 5 horas da manhã, ou oração de 8 horas da manhã, ou oração da tarde, ou oração da noite, a hora que quiser estar pertinho da igreja. Aí o irmão ainda disse: não, pastor, mas eu não tenho carro, quero pegar a carona. Rapaz, deixa de ser. Mas tu não tem carro, mora uma distância dessa, tu quer vir fazer o que aqui, rapaz? Que falta de direcionamento de Deus é essa, moço? Ah, pastor, então vou procurar a igreja. Amém, graças a Deus que eu ouvi meu conselho. Procura lá no Rádio Igreja, eu falei, carona. Aí mas a missa de onde você da igreja, eu disse: pastor, o senhor vai para Samambaia? Eu falei: não, eu estou morando aqui ao lado. Ah, eu pensei que você ia para Samambaia. Como é que você mora em Samambaia? Tu vem congregar uma distância dessa para pegar carona? Tu está sendo uma tribulação na vida dos outros. Ficar importunando. Porque tem quantas igrejas não tem em Samambaia? Então esse é o tipo de crente sem maturidade que termina gerando problema. Aí quando o assunto é o dízimo, termina que uma coisa puxou para outra. Quando o assunto é dízimo, crente que não tem maturidade, ele arruma meio mundo de desculpas para não entregar dízimo. Ele só não quer entregar dízimo e não vai entregar. E se for por força, não entregue, que ninguém precisa do teu dinheiro. Teu dinheiro é por questão de fidelidade, de obediência, de gratidão a Deus por abrir uma porta para você. Não entregue por força, não. Você vai entregar o dízimo forçado. Não faça isso. Eu nunca sentei na igreja, quando eu vi os irmãos: pastor, o obreiro disse: eu vou entregar dízimo porque só está forçando. Eu falei: não, eu não. E não quero seu dízimo, não. Pode deixar que a igreja, o dono dela vai providenciar, outro vai entregar. Aí com o passar do tempo ele começou a ficar com vergonha, começou a entregar. Não quero dinheiro de ninguém que forçado, não, por favor, fica com o teu dinheiro. Você tem que entregar dízimo por conscientização. Se não tiver consciência disso, não entrega, fica com o teu dinheiro. Pode deixar. Você vai começar a aparecer coisa aí toda hora, é remédio para comprar, vai ter coisa aí para. Fica tranquilo. Tá? Carro quebra mais do que o dos outros, problema mais do que o dos outros. Que é isso? Devorador entrando na tua casa. Mas pastor, nunca sobra, não vai sobrar nunca. Aí tem umas irmãzinhas simples, uns irmãos simples, ganha pouco dinheiro, mas uma fidelidade, você vê toda hora: irmão, bem, é postando foto de churrascaria, esse irmão ganha tão pouco e vive curtindo para cima e para baixo. Deus tem abençoado suas finanças pela fidelidade dele. Então não entregue dízimo por força, forçado, fica com o teu dinheiro. Dízimo é conscientização. Se você não tiver consciente, tem um versículo que eu vou ler para encerrar por hoje. Mateus. Alguém tem a Bíblia, a tradução Bíblia Viva aí? Se não tiver, eu trouxe aqui. Bíblia Viva. Mateus capítulo 23. Pastor, acabou a lei. Eu estou falando aqui um resumão. E aqui está acompanhando através dessa transmissão ou gravação. Como eu estou falando um resumo, talvez não vai ter todo o entendimento, mas eu espero que no próximo, trazendo o estudo, disponibilizando ele até para as redes sociais, aí podem entender por que dízimo antes da lei, perante a lei e durante a lei. Ok, Mateus capítulo 23, versículo 22, a seguir eu vou ler, vocês vão acompanhar a tradução de vocês. Pastor, acabou a lei. Cristo cumpriu a lei. Acabou o dízimo? Sei, o que vocês acham? Eu acho que o dízimo continua sendo entregue. Não com a sistemática que era aplicada anteriormente. Não como obrigação. Como obrigação, acabou ali, na lei. É o que eu acabei de dizer. Se você vem entregar teu dízimo forçado, fica com teu dinheiro. Guarda ele aí. Você vai precisar dele para comprar um sorrisão. Fica tranquilo. A igreja vai sobreviver sem o teu dízimo. Agora, se você entende por consciência que a obra de Deus continua precisando de ajudas, alguém tem que ser mantenedores, então aí sim você vai entregar seu dízimo, mas não por força ou por violência. Isso não precisa. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 23. Eu vou ler na tradução Bíblia Viva. Vou ler o versículo 22 e 23. E quando se jura
pelos céus, está se jurando pelo trono de Deus e pelo próprio Deus. Depois vocês veem o contexto para ver o que não pode isso. Sim, ai de vocês, fariseus e demais líderes religiosos. Olha que é para os líderes, vou ver, graduado, hein? Não é para a membresia não, líderes religiosos, fingidos. Rapaz, essa Bíblia aperta a gente, né? Fingidos, pois dão o dízimo até da última folha de hortelã da sua plantação, mas se esquecem das coisas importantes: a justiça, a misericórdia e a fé. Ponto. Sim, vocês devem dar o dízimo, mas não devem deixar de fazer as coisas mais importantes. Observe, ele não está dizendo para deixar de entregar o dízimo, só está dizendo que agora o dízimo, como era aplicado na lei, não é mais aquela sistemática, aquela regra mudou. E os fariseus estavam entregando o dízimo, os líderes religiosos, achando que entregando seu dízimo poderiam viver em todo tipo de pecado. Importante é que eles estavam dando dízimo ali, estava sendo mostrado que ele entregava seu dízimo e queriam passar-se por santo e por justo só porque entregava o dízimo. Aí agora vem a palavra de Jesus: não, continue dando o dízimo, só que vocês estão esquecendo as coisas talvez bem mais importantes do que o dízimo. Que o dízimo é o uso terreno, a construção, mas a santidade, a comunhão é para conduzir ao céu. E vocês não estão cuidando disso, só estão entregando o dízimo, tentando se passar por justo. O dízimo continua na nova aliança, só mudou a obrigação de entregar, como era a obrigação por imposição de lei. Agora já não precisa mais daquela. Agora você entrega por gratidão, por amor à obra. Você entrega seu dízimo para colaborar no dia a dia na obra de Deus. Amém? Amém. Eu vou encerrar por aqui, são 9h21.